Pessoal, entendam por que o Bolsonaro pensou em fugir e evitar a prisão lá na Embaixada da Hungria. Isso mesmo. Tenho para mim que ele pensou que poderia ser preso e correu para a Embaixada da Hungria, pois lá ele não poderia ser preso, porque toda embaixada é território inviolável. Não é território estrangeiro, é território brasileiro, porém inviolável. E lá ele não poderia ser preso. Mas porque justamente a Embaixada da Hungria? Hoje, em matéria do Fantástico, mostro para vocês que como um país mudou de um extremo para o outro, de uma ditadura alinhada com a antiga União Soviética a hoje uma ditadura de extrema-direita aos moldes do que Bolsonaro queria e tramou para o Brasil. Veja e, por favor, comente, compartilha, deixa o like para ajudar o nosso canal no YouTube. Aproveite e faz sua inscrição e ativa o sininho. Muito obrigado e vamos para a matéria. 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. Câmeras de segurança mostram o ex-presidente Jair Bolsonaro chegando à Embaixada da Hungria em Brasília. As imagens reveladas esta semana pelo jornal The New York Times indicam que Bolsonaro passou 43 horas por ali. O episódio originou uma investigação da Polícia Federal sobre os motivos da visita. Segundo os advogados de Bolsonaro, a hospedagem, que incluiu 2 pernoites, serviu para manter contatos com autoridades do país amigo. Na última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre as explicações dadas pela defesa do ex-presidente. Só então o ministro vai analisar o caso. Mas por que será que Bolsonaro é tão amigo do governo húngaro? O que a Hungria tem? Tem regime autoritário? Tem. Tem ultraconservadores no poder? Tem. Tem a oposição sufocada? Tem. De todos os países do mundo, a Hungria certamente é aquele que mais se alinha com a ideologia do Bolsonaro, com a percepção do Bolsonaro sobre a política. 4 dias antes de aparecer na embaixada húngara, Bolsonaro teve o passaporte apreendido e via o cerco se fechando para diversos aliados e ex-assessores, investigados por causa dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. No dia da apreensão do passaporte, o primeiro-ministro da Hungria manifestou apoio a Bolsonaro. Um patriota honesto. Continue lutando, senhor presidente. Nessas circunstâncias, o ex-presidente brasileiro foi se aninhar no lugar amigo. A Hungria certamente compraria, ou está muito propensa a comprar, o discurso de perseguição política, né, que o Bolsonaro tem tentado vender no Brasil, que ele está sendo perseguido pelas autoridades do judiciário. Para entender como a Hungria se transformou em porto seguro para alguém como Jair Bolsonaro, é preciso voltar 35 anos no tempo. Ao dia 16 de junho de 1989. A poderosa União Soviética entra em colapso. O muro de Berlim está prestes a cair. E os países do leste da Europa, que viviam sob controle comunista desde o fim da Segunda Guerra Mundial, buscam se reinventar para um mundo novo. Kommunista tabuikkal, azaz az orosz birodalom feltétlen szolgálatával. Uma dessas nações é a pequena Hungria. A liberdade parecia próxima. A nemzeti függetlenséget és a politikai szabadságot. Numa grande manifestação na capital, Budapeste, esse jovem faz um discurso histórico, criticando a presença de tropas soviéticas. E ele aparece como uma liderança política estudantil de um movimento que se chama, naquele momento, Federação dos Jovens Democratas. A professora Janaína explica que o Fidesz, que é o nome em húngaro do grupo, propunha um regime liberal, democrático, integrado ao Ocidente e politicamente de centro. Agora, 35 anos depois, esse sonho não se cumpriu. E hoje quem manda no país, e já faz tempo, é a extrema-direita. Viktor Orbán, um dirigente autoritário, transformou a Hungria no oposto do país com que sonhava o líder estudantil que falou para uma multidão em 1989, nos últimos dias do comunismo. Mas olha a ironia da história. O primeiro-ministro da Hungria, de 2024, e o jovem entusiasta de 1989 são a mesma pessoa, Viktor Orbán. Foi em 1998 que o sonhador Viktor se transformou no todo-poderoso político Orbán.
Naquele ano, o partido dele, o Fidesz, ganhou as eleições. Eles chegam já com algumas críticas a essa democracia liberal, mas ainda muito comprometidos, por exemplo, com a entrada da Hungria na OTAN e, mais tarde, a entrada da Hungria na União Europeia. A União Europeia reúne 27 países e teve início na Europa Ocidental. Já a OTAN é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Nesse momento, é ainda um partido e um governo comprometido com algumas políticas que estão dentro do campo liberal. Mas em 2002, depois de 4 anos no governo, o partido de Orbán perde nas urnas para os socialistas. Só consegue voltar ao poder em 2010. E aí, Orbán e seu grupo tinham virado outra coisa. Eu acho que o Orbán foi mudando, eu acho que o Fidesz foi mudando, eu acho que a Hungria foi mudando e acho que a Europa foi mudando. Essas mudanças todas levaram o partido de Orbán e ele próprio muito para a direita. Hoje, extremistas do mundo todo veem a Hungria como um exemplo. Esse aí é o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán. E por que eu vou falar dele? Porque a Hungria, gente, é um exemplo de sucesso, de muito sucesso. A Hungria atual, elogiada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, rejeita a influência do Ocidente, rejeita os imigrantes, principalmente os do Oriente Médio, rejeita o povo roma, antes chamados de ciganos. As autoridades húngaras não serão coniventes com travessias ilegais de fronteira. Rejeita a autonomia das universidades, os juízes independentes, a imprensa livre, as minorias sexuais. Laços de família devem ser baseados no casamento ou relações entre pais e filhos. Para resumir, a mãe é uma mulher, o pai é um homem. E deixem nossas crianças em paz. Fim de discussão. The attitude is definitely very hostile. A hostilidade definitivamente aumentou de alguns anos para cá. As leis da Hungria estigmatizam e demonizam pessoas LGBTQ. O escritor Christian Marton é filho de uma húngara com um sudanês. O livro mais recente dele se chama Resmungão. Conta uma história parecida com a do próprio Christian. É a história de um jovem mestiço gay que cresce num país onde não vê pessoas como ele. Uma lei do governo Orbán determina que livros para crianças ou adolescentes que tenham personagens de minorias sexuais sejam lacrados com plástico ou vendidos numa seção da livraria só para maiores de idade. O romance do Christian escapou dessas restrições porque é para adultos. O governo percebeu o potencial político da homofobia e sorrateiramente nos usa como ferramenta para explorar o medo das pessoas. O caso do escritor representa bem o tipo de autoritarismo de Viktor Orbán. Não é uma ditadura escancarada, tem um verniz de democracia. Por exemplo, o livro do Christian não foi censurado. A extrema-direita de hoje não é igual à dos ditadores do século XX, como o espanhol Franco, o chileno Pinochet, os generais brasileiros. A gente não vai ver tanque na rua dando golpe pelas mãos dessa extrema-direita contemporânea. Na maioria esmagadora dos casos, há um movimento de estratégia eleitoral para se ganhar as eleições, para se conquistar o poder pela via democrática e um desmantelamento subsequente da democracia por dentro. Nesse ataque à democracia, governos como o de Viktor Orbán assumem o controle do judiciário, ocupam os veículos de imprensa, reescrevem as leis eleitorais, mudam a Constituição e manipulam cuidadosamente as redes sociais para emplacar sua visão de mundo. O nacionalismo atrelado à dimensão religiosa majoritária é talvez a característica mais importante para a gente entender o apelo que a extrema-direita contemporânea tem, inclusive nas ruas. Essa semana, milhares de pessoas protestaram em Budapeste, lideradas por um ex-apoiador de Orbán, que agora denuncia a corrupção nos escalões mais altos do poder. Nosso país afundou na maior crise política e moral. Um perdão escandaloso a empresários corruptos e governantes corruptos. Se isso vai atingir o governo do partido Fidesz, só o tempo dirá. Essa última eleição de 2022 foi a primeira vez que se constituiu uma grande frente contra o Fidesz, mas essa grande frente
ela tem maior apelo na capital. No interior do país, o discurso do Fidesz e do Orbán ainda tem muito apelo. E assim, Viktor Orbán segue implacável no cargo de primeiro-ministro, reprimindo opositores como o escritor Christian Marton e acolhendo amigos como Jair Bolsonaro.